Olá, gente! Hoje a aula é sobre aspectos básicos de economia política. Então a gente vai ver a tese liberal e a antítese marxiana e marxista, ou seja, as reflexões do Marx e de autores por ele inspirados. O aspecto aqui geral é a consolidação do sistema capitalista mundial. O começo, o recorte temporal aqui que a gente está falando, é o começo da própria modernidade com as navegações e o surgimento do capitalismo comercial. Então a gente vai falar aqui do século XV em diante. Inicialmente, a gente tem o contexto desse capitalismo comercial pautado pelas trocas como produtoras de riqueza. Então, a concepção de você acumular ouro e riquezas a partir do comércio que geraria, então, seria o produtor dessas riquezas, dentro de uma concepção de que o mundo tem produtos limitados, cabendo, então, essas transações como elemento de acúmulo dos recursos. Então, é nesse momento, no começo da modernidade, que surgem então as companhias de comércio, né? A Companhia das Índias Ocidentais, das Índias Orientais, as disputas entre os reinos europeus pelas rotas comerciais, toda aquela questão da busca dos portugueses por chegar na Índia para garantir uma rota direta de comércio, de compra e venda. É interessante observar aqui que aí surge uma primeira globalização, uma primeira troca em escala global de produtos, um primeiro fluxo intercontinental de bens, de pessoas. Não é exatamente um primeiro, porque essas trocas vêm lá da Idade Antiga, mas aqui a gente tem a acentuação, então, uma integração global, um fluxo muito grande de pessoas, mercadorias, ideias, instituições que vão circulando na constituição desses impérios ultramarinos sediados, sobretudo, na Europa. Entrando aqui numa concepção, então, teórica disso tudo, qual que é a tese liberal? O primeiro elemento da tese liberal é a questão da propriedade. Então, a propriedade privada, ela é considerada um direito inalienável, cuja origem está no trabalho. Então, é o trabalho acumulado que vai garantir essa propriedade que tem uma função, né, uma utilidade. À medida que os sujeitos trabalham as suas propriedades, trabalham para si, indiretamente acabam beneficiando a coletividade. Então, a busca pelos próprios interesses pessoais leva indiretamente a um ganho social. Nessa perspectiva, ainda a gente tem uma concepção internacional da divisão do trabalho, no qual cada localidade vai ter potenciais produtivos específicos que cabe desenvolver, seriam vantagens competitivas. Então, a Inglaterra produziria pano e Portugal produziria vinho. Ambos teriam vantagens na produção desses produtos que, ao serem trocados em âmbito internacional, geraria, então, riqueza para todo mundo. Então, uma concepção de que cabe a cada localidade explorar o seu potencial produtivo, que, no final das contas, gera-se um equilíbrio internacional e um desenvolvimento global da economia. Então, essa é a concepção, numa bordão clássico, que é deixe fazer, deixe passar. Ou seja, deixe a liberdade de produção e a liberdade de comércio internacional. Nessa perspectiva, o mercado internacional, essas trocas constituiriam uma entidade chamada mercado que se autorregularia. Então, as leis do mercado, como, por exemplo, a oferta e a demanda regulando os preços, ela daria conta de regular essa economia sem a necessidade da intervenção política. Ou seja, vejam, aqui a concepção é que a economia constitui um campo separado da política, tenta-se apartar essas relações. Isso implica, inclusive, na concepção das relações trabalhistas. Então, que deve haver uma liberdade entre patrões e empregados para assinar um contrato de trabalho conforme os termos que bem entenderem. Então veja que nesse campo das ideias, os sujeitos estariam em condições iguais para produzir, para fechar acordos comerciais, acordos de trabalho, a partir de pressupostos igualitários, né? Assim como, em escala internacional, essa divisão internacional do trabalho aumenta a riqueza global, também há uma concepção da divisão do trabalho nas escalas produtivas.
O exemplo mais clássico que o Adam Smith dá é o da fábrica de alfinetes, no qual, ao invés dos sujeitos fazerem todo o processo produtivo do alfinete, eles vão dividindo as tarefas relacionadas à produção desse alfinete, de modo que cada trabalhador vai ficar especializado em uma parte da produção desse alfinete. Um vai fazer a cabeça, o outro o corpo, a ponta, a montagem, de modo que isso acelera o processo produtivo, resultando numa maior produtividade, portanto, na geração de mais riqueza. Fechando esse conjunto de pressupostos está a ideia da livre competição. Os sujeitos têm que ter liberdade para competirem, para venderem as coisas no preço que entenderem, porque isso também seria benéfico para todos na lógica do mercado regulando todas essas relações. A tese é que, já no século XX, você tem uma resposta de teóricos ditos neoliberais que vão colocar a liberdade de mercado como a verdadeira liberdade garantidora, inclusive, das liberdades políticas. Então, uma ênfase total na dimensão da liberdade econômica, do deixe fazer, deixe passar, né? Como um bordão sintético aí dessa corrente de pensamento. Passando para a antítese marxiana e marxista, então, para a crítica marxista e marxiana ao liberalismo na dimensão econômica, a gente pode colocar aqui num primeiro momento, a tese da acumulação primitiva do capital. Como que se constituem as riquezas que vão dar origem, por exemplo, ao processo industrial? Não seria um fruto do trabalho árduo dos sujeitos que possuem as propriedades, e sim processos de expoliação, seria uma acumulação primitiva do capital, não regulada pela livre competição, mas por processos coercitivos, como, por exemplo, nas colônias, o uso de mão de obra escrava, o uso de trabalho não livre para a produção de mais e mais e mais recursos expropriados desses trabalhadores, que nem salário tem. No centro do sistema, o Marx vai dar o exemplo do fechamento dos campos, então, de cultivo, onde os agricultores que por gerações estavam ligados a essa terra não vão mais ter acesso e vão ser obrigados a migrar e a se dispor a trabalhar. Então, vão ser coagidos a entrar no mercado de trabalho, perdendo o acesso à terra como um meio de produção. Então, constituindo uma mão de obra barata e disponível em grande escala. Inclusive, a coação desses trabalhadores a venderem sua mão de obra. Então, leis criminalizando o que era entendido como a vagabundagem, o não trabalhar. Então, uma certa coação também dessa mão de obra no centro do sistema capitalista. Na periferia, nas colônias, é interessante observar que, a mesmo pressuposto de que o trabalho que legitima a propriedade, esse pressuposto é usado para desapropriar os nativos, por exemplo, os povos indígenas do Brasil, da África, da Ásia, sob a argumentação de que esses sujeitos não trabalham, não têm vínculos reais com a terra. Então, caberia aos europeus, aos verdadeiros civilizados, desenvolver esses lugares, então, terem a propriedade dessas terras para desenvolvê-las, e usando, inclusive, a mão de obra desses sujeitos. Então, você tem um pressuposto que anula a condição desses sujeitos como produtores de valor, de trabalho e de cultura, e sua submissão a condições de trabalho geralmente forçadas, gerando então uma acumulação de capital. Vejam aí essa fratura, né? De um lado, uma concepção liberal que vai idealizar essas relações de mercado e de propriedade, e de outro, uma crítica a essas relações. Ligado nessa crítica, então, a concepção da propriedade ela é entendida, daí a máxima do Proudhon, a propriedade é um roubo. A propriedade ela não é um fruto legítimo do trabalho, e sim da exploração de trabalhadores ao longo do tempo, o acúmulo de exploração, porque você tira desses trabalhadores o tempo trabalhado e acumula isso nas mãos dos proprietários dos meios de produção. Ligado a isso, então, está a tese da mais-valia, que é uma das teses fundantes aí do pensamento marxiano, de que os trabalhadores, quem produz a riqueza é produzida a partir do trabalho, valor, né? E o trabalho, os trabalhadores então produzem uma quantidade de trabalho muito maior do que tem em troca como remuneração. Então a diferença entre o trabalho produzido
E aquilo que retorna e fica para o trabalhador é justamente o mais valor, aquilo que o trabalhador gera mais de riqueza que não fica para ele, que é então expropriado pelo patrão. Essa é a tese, então, do mais valor. Nesse sentido, a propriedade ela é constituída pela exploração sistemática do mais trabalho dos trabalhadores. Daí são diferentes técnicas para fazer os trabalhadores produzirem mais. Você aumenta a carga horária dos trabalhadores sem remuneração, você investe na potencialização do processo produtivo para que no mesmo tempo esses trabalhadores produzam mais, você reduz o número de trabalhadores necessários, por exemplo, por meio do desenvolvimento tecnológico, de modo que você acumula então mais riqueza, tudo isso então culminando nessa fratura daí entre o trabalho e a propriedade, na perspectiva crítica marxiana marxista. Nessa ótica, não haveria uma liberdade de relação de trabalho. Os trabalhadores seriam coagidos a aceitar condições de trabalho impostas pelos empregadores. Não há condições igualitárias, portanto, para a assinatura de livres acordos de trabalho. Daí a ênfase de todo o movimento socialista, trabalhista, na constituição de sindicatos, na deflagração de greves, então na organização dos trabalhadores para que, a partir de uma unidade de classe, uma unidade política, consigam pressionar por melhorias econômicas. Vejo aí que também já há uma fratura entre a dimensão econômica e política. Se para os liberais são duas coisas que têm que ser separadas, na perspectiva marxiana, marxista, elas têm que estar unidas, porque as relações econômicas são a base das relações políticas e de todas as outras. Concepção materialista. Então, esses trabalhadores não teriam autonomia total, porque eles se veem reduzidos à venda da sua força de trabalho, destituídos dos meios de produção, então já não são mais os artesãos das corporações medievais que dominam todo o processo produtivo e têm os meios de produção. Agora se trata de trabalhadores que se veem reduzidos à possibilidade de somente vender a sua força de trabalho. Dentro ainda da lógica da divisão do trabalho, é uma força de trabalho muito simplificada para execução de tarefas muito simples, portanto, facilmente substituíveis, constituindo-se ao lado disso exércitos industriais de reserva, ou seja, uma massa enorme de trabalhadores disputando as mesmas vagas, de modo que essa força de trabalho, o trabalho reduzido à condição de uma mercadoria qualquer, se torna altamente indispensável e barato, portanto, explorável. Daí aqueles trabalhos de fome do começo da Revolução Industrial, aonde não havia uma regulação das leis trabalhistas, não havia ideia ainda de um salário mínimo, de uma carga horária máxima de trabalho. Esses trabalhadores se vendo obrigados a vender sua força de trabalho para subsistir. Nesse sentido, qual é essa liberdade de contrato, de pactuação livre de relações trabalhistas? A gente pode olhar criticamente para determinadas realidades do interior do Brasil, onde simplesmente não há trabalho, onde as prefeituras são responsáveis por grande parte do trabalho gerado. Nos pequenos comércios locais, então, muitos se veem legitimados, inclusive pela falta de fiscalização, para fazer propostas indecorosas de remuneração, e vários jovens trabalhadores já maduros, não tendo outras alternativas, se vendo obrigados a aceitar esses trabalhos informais. Então isso não acaba com a Revolução Industrial. Ainda falando de hoje em dia, a gente pode pensar a terceirização, a pejotização. Então os sujeitos que têm que criar uma microempresa para prestar um serviço, que é exatamente o mesmo serviço que teria de carteira assinada, mas assim no pressuposto de uma igualdade de acordo comercial, eles se veem trabalhando muito mais com uma remuneração muito menor, legalizado, né, pelo Estado. No cerne dessa concepção crítica está justamente a ideia da luta de classes, essa disputa, então, entre as classes sociais, entre o que são determinados a partir do local ocupado no processo produtivo, essa disputa entre quem vende sua força de trabalho e quem detém os meios de produção sobre o valor, né, o valor gerado, sobre qual quantia, qual fatia do trabalho do valor gerado fica para o trabalhador ou para o proprietário. Essa perspectiva é uma crítica aberta aí ao pressuposto de que a busca pelos interesses pessoais beneficia o todo da livre competição. Então, nessa perspectiva, haveria a defesa corporativa dos interesses patronais
estaria pautada pelo rebaixamento do custo do trabalho para o aumento dos seus lucros. Então, uma perspectiva de uma disputa e não de uma colaboração geral fundada na liberdade e no benefício indireto gerado ao todo pela iniciativa privada. Outra crítica, então, é essa ideia das vantagens competitivas, né? Da divisão internacional do trabalho. Numa perspectiva marxiana, marxista, isso vai sendo desenvolvido até, por exemplo, a teoria da dependência ou do desdesenvolvimento, no qual as economias periféricas do sistema capitalista vão ser mantidas numa condição de subordinação, porque o valor agregado dos produtos oriundos das colônias e ex-colônias, ele é muito menor do que os produtos produzidos no centro do sistema capitalista. Claro que isso mudou muito à medida que os parques produtivos se descentralizaram. Então, hoje você tem a fragmentação do processo produtivo, o deslocamento das indústrias, né, para países como China, Vietnã, onde você tem um custo produtivo muito menor, mas de todo modo, o que vai reter o valor é justamente a patente, a marca, gerando uma parte do valor retida pelos detentores dessas patentes, dessas marcas. Como, por exemplo, o caso dos medicamentos, né? A retenção, então, do direito de produção de determinados medicamentos que podem ser produzidos em qualquer parte, mas tem que pagar, então, uma patente aos desenvolvedores. Então, a lógica também dos produtos eletrônicos, que podem ser produzidos em diferentes locais, mas tem que pagar uma parcela, então, desse dinheiro é transferido para os países do centro do sistema capitalista mundial. Então, nessa perspectiva crítica, a não intervenção nas relações de produção e comércio vai gerar manutenção das desigualdades e seu aprofundamento, seja as desigualdades espaciais e regionais, seja as desigualdades no próprio interior das sociedades, no próprio interior, então, das classes sociais implicadas no processo produtivo. Porque vai haver uma disputa pela atração desse capital. Então, como que se dá essa disputa? Basicamente propondo condições de produção a um custo rebaixado. Isso, não raro, está associado, então, com a desproteção, desregulamentação do custo do trabalhador. Então, esse trabalhador não protegido que vai ser subordinado a condições de trabalho superexploração, gerando um maior lucro para essas empresas que, a partir dessas perspectivas, mas também de outras, como acesso mais barato à matéria-prima, distribuição mais rápida da produção, vai optar por determinados locais para instalar seu processo produtivo. Processo esse cada vez mais realizado, então, pelas máquinas. Então, esse desemprego estrutural, à medida que o desenvolvimento tecnológico vai justamente liberando a necessidade de mão de obra do trabalhador para gerar justamente mais, concentrar mais a riqueza e tornar esses proprietários mais competitivos na disputa, então, na concorrência com seus pares. Então, um processo inerentemente a isso, há um processo de monopolização, de acumulação dos processos produtivos nas mãos de cada vez menos sujeitos. E essa desregulamentação das relações comerciais, ela vai implicar no desfavorecimento de indústrias locais, na quebra de indústrias locais. Então, geralmente a gente percebe disputas políticas entre industriários locais, industriários associados ao processo produtivo internacional, justamente em torno da criação de barreiras alfandegárias ou não, da proteção da indústria local ou não. Por exemplo, muito da propaganda eleitoral do Trump foi pautada por isso, por voltar a industrializar os Estados Unidos, voltar a trazer essas empresas para manter o trabalho ali. Outra crítica marxiana, é que se a divisão do trabalho aumenta o processo produtivo, aumenta a produtividade, ela também vai implicar na alienação do trabalhador. Esse trabalhador vai perder a dimensão de todo o processo produtivo, sendo reduzido à realização de uma tarefa
simplificada, portanto, facilmente reprodutível. A crítica do Charles Chaplin, naquele clássico O Tempos Modernos, né? Ele, como aquele trabalhador fabril, desenvolvendo um trabalho repetitivo. Então, esse trabalhador, ele vai se ver alienado do processo produtivo, ele vai perder a compreensão de todo esse processo, portanto, se tornando uma mera peça na engrenagem, sem qualquer controle dos rumos dessa produção. Outra crítica aí feita é sobre a ideia da livre competição. Está ligada à ideia da meritocracia também, à medida que os sujeitos partem de locais muito diferentes, como se numa corrida de 100 metros, uns partissem de 50 metros já na largada e outros de zero. Porque cada grupo social vai ser detentor de determinados capitais, cultural, educacional, econômico. Sujeitos que têm acesso a uma educação de mais qualidade vão começar já muito mais à frente na livre competição social. Sujeitos que herdam empresas, que herdam indústrias, sujeitos que vão ter mais acesso, né, ao capital social, aos circuitos sociais que vão se constituir de clientes, vão facilitar o desenvolvimento de negócios. Então, essa ideia da livre competição, ela é criticada na sua origem porque as classes sociais tendem a reproduzir, né, a tese do Bourdieu da reprodução da desigualdade social. Um sujeito que nasce pobre tem muito mais chance de se manter nessa condição, assim como um sujeito que nasce rico. A mobilidade social não seria igual de acesso e condições iguais para todos. Isso seria uma ilusão. É um trabalho muito interessante fazer uma crítica à ideia da economia de mercado a partir do que era uma economia moral. Então, o Edward Thompson estudou as relações comerciais na origem, nos primeiros momentos aí desse sistema capitalista mundial, quando então as relações comerciais havia um controle dos preços conforme os interesses sociais. E como essa ideia do livre mercado vai gerar conflitos muito graves, por exemplo, na produção e venda do trigo. Então, os sujeitos que vão se ver numa condição de fome, que tinham um controle sobre o preço da venda do trigo no mercado local, de repente vão se ver sem acesso a esse trigo, porque os seus proprietários vão vender o trigo aonde estiver mais alto o valor, sem se importar com a situação dos consumidores locais. Então, essa ideia da economia de mercado, ela não é uma ideia que vem pronta e aceita, ela vai gerar resistências, porque justamente a constituição de um grande mercado global, pautado pela busca de o lucro e a oferta, a demanda e a oferta, essa lei, ela vai desarticular relações produtivas locais, gerando resistências. Então aqui é uma crítica que está lá no Capital de Marx, a própria ideia da mercadoria como não uma ideia natural. É a visão de tudo reduzido à condição de mercadoria, e essa condição de mercadoria pautando as relações entre os sujeitos, as relações comerciais. Então, perde-se de vista a dimensão do valor de uso, a utilidade das coisas, e as coisas passam a ganhar uma vida própria, como se as coisas fossem, então, animadas, aumentando a condição, então, gerando essa condição de sujeitos, de sociedades alienadas dos processos produtivos. E a devastação ambiental, à medida que o que importa é a geração de lucro. Então, olhar para uma árvore, entender essa árvore como uma mercadoria e não como uma árvore. Então, a perda de todas outras dimensões que não o valor econômico de troca. Como isso reduz esses sujeitos a uma razão instrumental que vai expandindo cada vez mais, então, em detrimento da natureza, dos espaços, das relações de economia moral. Com a Revolução Industrial, no século XVIII, XIX, vai haver uma aceleração enorme do processo produtivo, então, da criação de mercadorias e da busca, então, de mercados consumidores, da busca por fontes de matérias-primas para continuar esse processo produtivo, da busca por locais para a constituição, então, de novos parques produtivos,
tendo em vista os mercados locais. Então, a Revolução Industrial começa lá no final do século XVIII, ela está associada com essa expansão do mercado econômico, com uma maior integração ainda das diferentes regiões, maior fluxo comercial, fluxo humano, fluxo de ideias e instituições. Então, a globalização que já começou com o capitalismo comercial, ela é aqui potencializada. Mais ligado a isso está o interesse, então, desse patronato industrial na conquista desses mercados, fontes de matéria-prima, e que vai, então, gerar, está associado ao processo do imperialismo, da expansão, da exportação desse capital para que se reproduza e gere mais e mais lucro. Isso está associado também com o colonialismo e com guerras coloniais. Tem uma parte que o Marx vai falar, que não lembro os termos exatos, mas é algo como 10% é um lucro enorme. 100% é um lucro irresistível que justifica qualquer barbárie. Então, essa perspectiva crítica da liberdade de mercado como produtora, então, dessas violências estruturais. David Harvey, um autor marxista, ele vai falar da acumulação por espoliação. A acumulação do capital vai ter inerentemente a ela fatores ligados à criminalidade. Então, a ideia do crime ele não é uma exceção às leis de mercado, ele acompanha o próprio mercado à medida que há essa livre competição. A prática de ações supostamente legais vai gerar vantagens competitivas. Então, o uso de mão de obra análoga à escravidão até hoje, o desmatamento, relações de trabalho informais, a compra de matérias-primas não regulamentadas, tudo isso vai gerar vantagens na competição dos sujeitos. Além disso, a ideia da acumulação por espoliação ela também está associada na mercantilização de tudo. Então, o que foram direitos que foram conquistados, como a educação, saúde e previdência social, para o próprio capital se expandir, ele vai precisar mercantilizar, abrir constantemente fronteiras produtivas, conquistar novos espaços. Então, uma conquista que estaria se dando também a partir da mercantilização de direitos, da negociação de direitos. Isso associado à lógica, então, neoliberal. Ao invés do Estado garantir saúde, a saúde se torna uma mercadoria qualquer oferecida pela iniciativa privada na livre competição. Por fim, pensando no que seria uma constituição dessas relações produtivas contemporâneas, a gente tem aí o ultradesenvolvimento tecnológico e a constituição, então, de uma economia chamada da indústria 4.0, baseada na informação, na comunicação, então, o que alguns chamam de um trabalho imaterial. Essas novas relações de trabalho, então, vão explorar outras capacidades dos trabalhadores. Então, uma ideia da exploração não só do tempo, mas de todo o potencial desses trabalhadores para além da produção material das coisas. Isso tudo está conectado a um sistema de produção de mercadorias muito acelerado. Então, a realização da mercadoria. O tempo diminui muito desde que você produz até a venda e a transformação dessa mercadoria em dinheiro. Isso, então, está conectado com a aceleração da temporalidade. O nosso tempo hoje ele é um tempo ultra acelerado. A realização das transações ela é quase espontânea. Então, isso também está associado à própria aceleração do processo produtivo, a desregulamentação das relações de trabalho, as diferentes formas, então, de contrato, margem de toda a legislação trabalhista, por exemplo, a uberização dos trabalhadores, a suposição de que os sujeitos assumem relações de trabalho a partir da sua vontade, sem criar um vínculo trabalhista. Então, por exemplo, os entregadores, né, de aplicativo que estão lá nas suas bikes, pedalando para tentar ganhar uma quantia por cada corrida, e se eles sofrem um acidente de trabalho, o problema é deles. Se eles ficam fraturados e sem trabalhar, o problema é deles, porque eles não são empregados, eles são livres empreendedores das suas bikes. Então, essa livre competição, também essa nova configuração das relações
trabalhistas. Isso também está conectado com uma nova constituição, na perspectiva crítica, do que seria o proletariado clássico, né? O exército industrial, os proletários. Então, a concepção do Antônio Negri e Michael Hard da multidão. Hoje, os sujeitos sociais são fragmentados, são vários sujeitos sociais que se relacionam como um enxame, uma multidão. Um enxame que não tem uma cabeça, não tem uma liderança, e sim ele é constituído e ele ataca, depois recua, some, se dispersa. Então é a articulação de uma sociedade em redes, dos sujeitos articulados em redes, defendendo diferentes pautas. A fragmentação do processo produtivo está associada também à fragmentação da classe operária. Não há mais aqueles enormes parques industriais, como as greves no ABC paulista no final dos anos 70, juntando dezenas de milhares de trabalhadores. Os processos produtivos hoje, eles estão muito mais concentrados na mecanização do que na exploração direta dessa mão de obra, que vai ser submetida a outras relações de trabalho fragmentadas, mas ainda assim esses sujeitos conectados por diferentes redes, interesses, conseguindo opor resistências pontuais. Então a gente percebe um inchaço do setor de serviços. Cai então o setor primário e secundário, a agricultura e a indústria, e cresce então o emprego, a empregabilidade do setor de serviços. O setor de serviços está associado então com essa indústria 4.0, da exploração das capacidades comunicativas, dos conhecimentos, das informações dos sujeitos, como produtores dessa economia. Tem muita crítica em torno desse conceito, mas uma economia de um trabalho imaterial. Uma última crítica que vale destacar aqui é a concepção neoliberal da liberdade de mercado econômica sendo o verdadeiro pilar das demais liberdades. Isso vai ser associado com a defesa de ditaduras, seja dos movimentos fascistas nos anos 30, sejam de ditaduras como a ditadura chilena, ou de rupturas contemporâneas na ordem democrática, visando assegurar, então, desregulamentar, desarticular sindicatos. Então, a ideia de um governo forte que mantenha as liberdades econômicas e faça uma gestão dura, autoritária, dos sujeitos indesejáveis, que não modam, não conseguem subsistir nessa nova ordem. Então, uma crítica à desarticulação do estado de bem-estar social, da tentativa de um estado de pacto social, de pacto de classes, o estado de bem-estar social que tentava garantir pleno emprego, um salário digno e serviços públicos para todo mundo, com a mercantilização desse rol do que eram direitos. Alguns vão falar de pós-democracia, para se referir a essa nova lógica. Porque justamente, em suma, a perspectiva ainda é de que para se garantir os direitos humanos, não basta os direitos civis e políticos. Você precisa garantir os direitos econômicos, sociais, culturais. Você precisa garantir uma renda mínima para as pessoas, você precisa garantir um acesso à saúde, um acesso a um processo de educação formal para constituir uma sociedade com a vida digna, de sujeitos que tenham o mínimo necessário para uma vida digna. Então, aí a gente teve hoje a tese liberal e a antítese marxiana.